Quem é este Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Segunda-feira, dia 18/12/2023, 8 horas e 20 minutos. Por que eu estou gravando às 8 horas e 20 minutos? Porque eu fiz uma live no Instagram e fiz com um certo problema no som, ok? E daí eu voltei e vou fazer novamente, porque para Deus a honra e a glória, né? Então para Ele a gente também tem que fazer o melhor. Eu tive um problema na mesa de som, eu só identifiquei após a transmissão, mas agora eu vou fazer a nova gravação para o YouTube. Amém? E aí, pessoal, como vocês estão? Como foi a segunda-feira de vocês? Primeiro dia útil da semana, 18/12, pertinho do Natal. Semana que vem, é esse horário, nós estaremos comemorando o Natal. Comidinha, arroz com uva passa, tá? Não falem mal de uva passa, porque é gostoso. Sim, é gostoso, sim. Então, daqui uma semana nós estaremos comemorando o Natal. Espero que o seu ano tenha sido bom. Eu sei que nunca é do jeito que a gente espera, mas é sempre melhor do que a gente merece. Ok? Nunca é do jeito que a gente espera, mas é sempre melhor do que a gente merece. Beleza? Eu não vejo a hora desse ano acabar, porque esse ano pra mim foi tenso. Graças a Deus, a única coisa boa desse ano, né, teve minha vida com minha esposa, que foi maravilhosa, mas em questão de trabalho foi tenso demais. Em questão de saúde foi tenso demais. Mas olha só que novidade boa, né? Esse ano superou as expectativas para mim, que agora eu estou fazendo esse trabalho virtual. E a forma de você contribuir para esse meu trabalho virtual é deixando o seu curtir, o seu compartilhar, né? A glória e a honra é de Deus, mas é muito bem-vindo o seu curtir, o seu compartilhar, beleza? Uma água, porque agora nesse calor, 43 graus, estava fazendo no período da tarde. Eu espero que não fique tão quente assim por esses dias, mas é o calor. Beleza? Então, pessoal, continuando o nosso texto, né? Semana passada eu achei que nós já estaríamos entrando na Sermão do Monte, né? Eu achei que hoje nós já estaríamos falando no Sermão do Monte, mas Deus age de maneiras misteriosas, Deus age da maneira que é da maneira dele, é a honra e a glória dele, então nós estamos aqui apenas para conviver, obedecer e reconhecer Jesus na nossa vida, beleza? Estou fazendo o livro de Mateus, versículo a versículo, já tem algum tempo que eu estava fazendo e desde então estou transmitindo esses estudos, essas mensagens, beleza? É algo que tem me agradecido muito, que tem agradecido o nome do Senhor na minha vida, e eu espero que esteja fazendo parte da sua vida também. E que se para a honra e glória de Deus uma pessoa vir a conhecer Jesus através desse trabalho, já será muito bem recompensado. Só que versículo a versículo, aparentemente eu vou ler um versículo e se debruçar sobre aquele versículo só, não. Acontece às vezes que nós temos que ler 2, 3 versículos para pegar um tema, texto com texto, né, para poder entender aquilo que está sendo dito. Mas acontece coisas como nesse, que já é a segunda mensagem que eu vou trazer nas nossas lives, né? Que foi live, agora é gravação pelo YouTube. E é o mesmo texto da sexta-feira. Só que o Senhor revelou coisas novas para nós. E é maravilhoso quando você olha para o texto, né? E você olha e você fala assim: uau, olha esse texto, olha essa mensagem. Isso estava aqui e eu não vi. Mas agora o Senhor nos revelou. Então, para a honra e glória do Senhor, vamos fazer uma oração e convidá-lo para o nosso dia a dia. Beleza? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu invoco o teu santo, poderoso, glorioso Espírito, Senhor. Eu sei que eu estou fazendo, Deus, novamente a transmissão, pois ficou muito ruim a primeira, né? Tive problemas ali com a mesa de som, que eu só resolvi, só entendi após a finalização do trabalho. Mas Deus, como é para ti, é para tua honra, é para tua glória, então agora eu vou fazer com qualidade na qual o Senhor merece.
Sei que eu posso estar sendo envaidecido e o meu ego também possa estar falando por mim por não querer postar algo com áudio ruim. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor reconheça o meu coração e entenda que eu faço isso para Ti e é por isso que eu vou regravar. Talvez aquilo que foi dito lá seja proveitoso, eu não excluí o arquivo, ele vai ficar salvo. Mas que o Senhor também possa me honrar como o Senhor me honrou da outra vez. Traga a sua palavra, traga a sua mensagem e que eu possa levar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja aos corações. Beleza? Pai, muito obrigado por esse estúdio, obrigado por esse microfone, obrigado pela essa transmissão e principalmente obrigado por esse ar-condicionado que está salvando. Então, meus queridos, nós vemos que o texto que nós lemos na semana passada diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Beleza? E aí, o versículo 2 diz: Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. E é onde entra o Sermão do Monte. Beleza? Só que nós ainda não vamos entrar no Sermão do Monte, nós ainda vamos ficar no texto de Mateus 5:1. A minha versão é a versão do Rei James, talvez a escrita esteja diferente daquilo que você conhece, mas o entendimento do texto é o mesmo, né? Então nós vemos que Jesus, primeira coisa que ele faz é ver as multidões. Então ele está vendo aquela multidão e Jesus está entendendo aquela multidão. Nós falamos na semana passada sobre isso. Jesus olha a multidão, Jesus vê a multidão e ele reconhece que naquela multidão estão se reunidos em seu nome. Só que ele consegue identificar quem são os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade e quem são os falsos profetas e aqueles que estão em benefício próprio, buscando a palavra e a presença e o poder de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus está vendo essa multidão, ele entende a sua necessidade, ele observa e reconhece a necessidade desse povo. Porque esse povo, particularmente, está em busca de conhecimento e não só das maravilhas. Eles estão sim em busca de cura, de libertação, mas também estão em busca de conhecimento. Porque esse povo, a maior parte deles, são o povo de Deus, povo descendente da tribo de Israel. Pessoas, homens e mulheres que foram com suas famílias, seus filhos, para ouvir a verdade, o caminho e a vida, que foram para ouvir as boas novas da salvação. Nós temos aqui um povo que eles não tinham mais a possibilidade de se achegar a Deus devido à religiosidade que eles trouxeram do cativeiro. Os fariseus, os mestres da lei, tomaram posse da santidade como se eles fossem os próprios deuses e o povo já não conseguia mais se aproximar de Deus. Então eles estão vendo agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ensinando para eles, falando assim: ei, vocês podem se achegar a Deus. Me sigam, eu sou o caminho para que você se chegue a Deus. Então essa multidão está buscando conhecimento, não só as maravilhas, mas também o conhecimento. O conhecimento é o ato de conhecer, então eles estão ali para conhecer. Literalmente eles estão ali para conhecer, eles estão ali para ouvir e conhecer aquilo que está sendo dito. O conhecimento é saber sobre o algo e o assunto. No caso, eles estão ali porque eles querem saber quem é Jesus e o que Jesus tem para dizer. E o conhecimento também é você estudar sobre aquele assunto. É você estudar sobre aquilo que o Senhor tem. Mas principalmente, o conhecimento é se relacionar e conviver com aquele assunto. O assunto é Jesus. O assunto é o Senhor. Então essas pessoas, eles passaram de um local para o outro, eles saíram de suas casas, eles foram para tal lugar, eles caminharam, eles seguiram, e eles chegaram até ali e agora é a hora de parar. Agora é a hora de se assentar. Agora é a hora de ouvir. E talvez seja essa a nossa dificuldade, porque nós estamos num dia a dia de corrida, num dia a dia de correria, e que nós não paramos, nós não deixamos a nossa vida cotidiana falar sobre nós. Já percebeu que nós temos medo do silêncio? Eu falo por mim, e eu sei que muitas pessoas vão se identificar. Se nós não estamos ouvindo uma música, nós estamos vendo um vídeo. Se nós estamos vendo um vídeo, está a televisão ligada. Se não está a televisão ligada, nós estamos conversando. Mas nós nunca estamos parados em silêncio ou nunca estamos
meu Deus, nós nunca estamos fazendo alguma coisa em silêncio. Sempre nós colocamos um barulho, um som, algo. E por que será que nós temos tanto medo do silêncio? Será que é porque temos medo de ouvir a nossa consciência falando conosco? Será que é porque temos medo de ouvir o Senhor chamar a nossa atenção? Existe um momento de parar, existe um momento de ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Existe um momento na qual você vai ter que deixar o seu dia a dia de lado e se colocar na presença do Senhor para poder ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para te dizer. Pode ser comigo aqui na apenas uma conversa, pode ser em outros canais, outras pessoas, e principalmente na igreja, junto com a multidão dos santos, a aglomeração de pessoas que buscam a presença do Senhor, a aglomeração de pessoas que desejam estar na presença do Senhor. E aí nós vemos que Jesus continua o texto, depois de ver a multidão, identificar aquelas multidão e o que eles desejavam, Jesus sobe ao monte. Jesus sobe ao monte porque Ele é maior do que nós. Jesus, Ele não está em igualdade conosco, Ele está acima de nós. Jesus, Ele não pode ser posto como um igual. Jesus é nosso Senhor dos senhores, Ele é nosso Rei dos reis. Ele é a cabeça da igreja. Quando a igreja se reúne e os santos da igreja se reúnem, Jesus é o centro. Jesus é o centro do louvor, Jesus é o centro da abertura, Jesus é o centro da apresentação, Jesus é o centro da palavra. Ele não está de igual por igual. Ele pode se relacionar conosco e nos chamar de amigo futuramente, quando nós nos tornarmos íntimos dele. Mas nós temos que lembrar que Jesus é o cabeça. Jesus é o Senhor. Jesus sempre vai estar acima. Jesus sobe aos montes. Jesus não pode ser posto em pé de igualdade. Ele é a fonte de água-vida. Quando nós temos a nossa sede, a nossa existência nos causa uma sede. Você não sabe mais quem você é, o que você faz. Jesus é que vai saciar essa sede. Ele é a fonte de água viva na qual você vai beber e nunca mais vai ter sede. Jesus é o pão que nos alimenta. Quando nós temos uma fome de Deus, uma fome da necessidade de se pôr na presença do Senhor, é Jesus que vai saciar nossa fome. Jesus é a luz que nos ilumina, pois Ele é aquele que nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Quando você não via mais nada na sua vida, quando você não via mais um destino, quando você não tinha mais um posicionamento, você não sabia para onde estava indo, pois as trevas tomavam conta, o pecado te cegava, a luz que vem de Jesus iluminou o seu caminho. É a luz que vem do Senhor que glorifica a sua vida. E além de mostrar o caminho, você vai ser visto pelo Senhor. É através da luz de Jesus que você vai ser iluminado e Deus vai poder te reconhecer. Pois é Jesus que derruba a barreira do pecado que impede Deus de nos ver. Ele é o caminho pela qual nós seguimos. Ele é o caminho pela qual nós estamos indo ao caminho de Deus. É somente por Jesus que nós podemos nos se aproximar de Deus. É Ele que abre as portas do céu. É Ele que se assenta à destra do Pai. É Ele que nos dá livre acesso ao trono da graça. É Ele que abre o caminho para que nós possamos ir diante de Deus. Ele era, Ele é, Ele há de vir. Ele é o cabeça e nós somos corpo. É Ele que decide, é Ele que nos direciona, nós obedecemos. Então, quando nós vemos Jesus, depois de olhar as multidões, entender a necessidade daquele povo que está ali para buscar o conhecimento, Ele se posiciona. E você? Já colocou Jesus acima de você? Já entendeu que Ele é o Senhor dos senhores? Para onde eu irei? Que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu jogo minhas coroas aos seus pés, eu me prostro aos seus pés, eu não sou digno de desatar os seus sapatos, as suas sandálias. Pois Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus, o texto continua dizendo que depois que ver a multidão subir ao monte, Jesus assentando-se. Jesus
ele é necessário para que Jesus haja, para que Jesus transborde tudo aquilo que ele tem de bom para você, é necessário que haja uma organização. É necessário que o ambiente esteja organizado. Jesus não vai fazer o agir dele numa igreja bagunçada, falando em comunidade. Jesus não vai fazer o agir dele numa casa bagunçada, falando de família. Jesus não vai fazer o agir dele numa vida bagunçada, falando de pessoa. Jesus, ele deseja que você esteja se organizando e organizando os seus pensamentos e sua vida pessoal. Jesus necessita que você organize a sua casa, a sua família, e que você possa estar recebendo Jesus como autoridade. Jesus necessita que você organize o seu trabalho, organize as suas finanças, organize-se todas as rotinas do seu dia a dia para que você possa ver o agir de Jesus Cristo. Organizar e estabelecer as bases, dando cada parte do corpo à disposição para a função a que aquela parte é destinada. Jesus, ele vai organizar a sua igreja da seguinte maneira: o pé é o pé, a mão é a mão, o joelho é o joelho, o cotovelo é o cotovelo. Não vem aqui a orelha querer fazer o papel da boca. Não vem aqui, cintura, querer fazer o papel do pé. Nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo e cada parte do corpo tem o seu chamado, cada um tem seu chamado, cada um tem o seu posicionamento diante de Deus, e Deus vai usar aquilo que você tem de melhor para a obra dele. Então não adianta eu querer cantar se eu não sei cantar. Não adianta eu querer ir na frente da igreja pregar se eu não consigo falar em público. Pode ser tratado, sim, com certeza. Ok? Não adianta eu querer ir na igreja, querer trocar uma lâmpada se eu não sei mexer com eletricidade. Não adianta eu querer ir lá e trocar uma torneira da minha igreja porque eu não sei mexer com hidráulica. O pé é pé, a mão é mão. A igreja organizada é uma igreja que recebe a autoridade do Senhor Jesus. A minha casa, eu sou o marido e minha esposa é a esposa. Eu sou o marido e ela é a esposa. E minha mãe é minha mãe, minha sogra é minha sogra, meu cunhado é meu cunhado. Cada um vai exercer a sua função, cada um vai fazer o seu posicionamento, cada um vai fazer a sua busca individual, mas também a busca em conjunto. E quando nós organizamos isso, como nós nos posicionamos isso, cada um cumprindo a sua função, planejando e determinando como as coisas serão feitas, aí Jesus vai ter a autoridade para poder fazer parte do nosso dia a dia. Aí Jesus vai poder vir, vai poder observar, identificar e falar: agora eu vou me posicionar como autoridade desse ambiente. Somente agora que eu estou vendo a organização, somente agora que eu estou vendo as coisas no lugar é que eu vou me posicionar. Eu estava esperando só esse detalhe. Amém? E o texto continua: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E esse é o tema da nossa mensagem. Isso foi só o esboço. Agora eu vou começar a pregar. Brincadeira, gente. Já bem, bastante adiantado. Somente os discípulos foram próximos de Cristo. Sabe por quê? Primeiro os discípulos, depois a multidão. Ah, isso dói. Porque não é exatamente isso que está sendo pregado hoje. Não é exatamente isso que está sendo dito hoje. É o contrário disso. Eles estão dizendo: não, você pode vir como está e ficar como está, porque Jesus te ama como você é. Não, você pode pecar. Gente, eu ouvi isso de uma pessoa. Que ela estava numa igreja e o líder da igreja falou assim: você pode ir para a boca de fumo, usar sua droga, que Jesus vai te aceitar do jeito que você é. Você pode ir para prostituição e se prostituir e ter vários relacionamentos sexuais, porque Jesus vai te aceitar do jeito que você é.
Sim, Jesus aceita você para ser transformado. E qual é a transformação que Jesus quer? Seja um discípulo. Seja um embaixador de Cristo. Porque o discípulo, ele é o aprendiz, o aluno. Ele é aquele que vai aprender com o mestre. Mas principalmente ele não vai querer ser maior que o seu mestre. Ele quer aprender como mestre, ele quer andar como mestre, ele quer falar como mestre, ele quer ter o poder do mestre. Mas ele não quer ser maior que o mestre. Ser um discípulo é ter mais proximidade com o Senhor, com aquele que está te ensinando. Veja, Jesus já observou a multidão. Ele já se posicionou no seu local de autoridade. Ele já organizou o ambiente e agora ele está te aproximando dos discípulos. Primeiro os discípulos, depois a multidão. Você pode ser discípulo, um aprendiz de outras fontes. Veja, os discípulos dos fariseus, eles viram Jesus, eles viram o Senhor e Salvador, fazia milagre, curava, transformava, expulsava demônio. E eles apenas o questionavam. Os discípulos de João Batista, eles aprenderam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que ele era a salvação, que ele traria a salvação. Só que os discípulos de João, quando viram Jesus, eles questionavam. Eles questionavam: é você que vai tirar o pecado do mundo? É você? É você? É verdade? É aí? É? Posso? Enquanto os discípulos de Jesus, eles estão próximos dele aprendendo. Então, você quer ser um discípulo de Cristo? Pare de ouvir esses profetas da internet. Deixe de ouvir por um momento os pastores. Até eu mesmo pode parar de ouvir por um momento. E vá se debruçar sobre as falas de Jesus. Aprenda dele, aprenda sobre ele. Busque entender aquilo que ele nos deixou, porque se a gente quer encontrar a Deus, a gente precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Primeiro os discípulos, depois a multidão. Então saia da multidão e se posicione como um discípulo do Senhor. Porque o discípulo de Jesus Cristo, ele é cheio do poder do Espírito Santo. Como diz Mateus 10:1. O discípulo de Jesus Cristo, ele leva a palavra da salvação, da graça, onde estiver. Como diz Mateus 11:1. O discípulo de Jesus, ele é cheio de autoridade para realizar a obra. Assim como seu mestre também realizou. Como diz Lucas 9:1. Jesus compartilha com os seus discípulos o seu poder para pôr em prática o estilo de vida na qual ele ensinou. Ele compartilha os seus ensinamentos para que você possa poder fazer as curas e maravilhas que ele também fez. Somos embaixadores de Cristo. É somente através das outras pessoas que nós vamos encontrar Jesus Cristo. É na multidão dos santos, na reunião dos santos, que nós vamos ter uma comunhão com o Senhor. É reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador que nós vamos ter a salvação. Mas nós não podemos pular etapas. Nós temos que estar junto com aqueles que buscam. Nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor e a autoridade na qual Ele é maior que nós. Nós temos que nos organizar e organizar a nossa vida e nos tornar discípulos do Senhor. Primeiro o discípulo, depois a multidão. Amém? Então essa é a palavra que nós temos para o dia de hoje. Glória ao nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Como eu disse anteriormente, isso aqui já é uma regravação, agora com um áudio de qualidade, pois eu vacilei. 15 para as 9, né? Normalmente já era para mim estar compartilhando, vou compartilhar somente na terça-feira de manhã o vídeo, beleza? Então, meus queridos, minhas queridas, obrigado por todos vocês que estão seguindo, acompanhando esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Que essa palavra possa ser edificada na sua vida e na vida daquelas pessoas na qual você ama. E que o nome santo do Senhor possa ser glorificado hoje e para todos sempre.
Vamos fazer uma oração? Meu Deus, que maravilha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o Teu Espírito Santo, glorifico o Teu santo nome e bendito seja o Teu Espírito na minha vida. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, essa revelação do texto na qual eu ministrei. Que eu possa cada vez mais, Senhor, estar sendo reconhecido por parte da multidão, que eu possa também, Senhor, estar vendo Jesus Cristo se assentando no mais alto da minha vida como autoridade suprema. Ó Pai, me dá-me forças para organizar a minha vida, Senhor, e principalmente que eu possa me tornar um discípulo de Jesus. Ó Deus, o meu intuito é sempre estar diante de Ti, me colocar, me posicionar, lutar contra a minha carne, Senhor, para receber a Tua presença através do Espírito Santo. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra do Senhor que está escrito na Bíblia. Eu creio na salvação através de Jesus Cristo, eu creio na comunhão com o Espírito Santo, eu creio, Senhor, que o Seu poder possa brotar sobre minha vida. Então, Pai, me direciona cada vez mais a estar diante de Ti, direciona, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo a receber a Tua presença, a Tua palavra, e que o nome santo de Jesus seja glorificado hoje e para todos sempre. Pois a honra e a glória é Sua, ó Deus. Amém? Então, muito obrigado, irmãos, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Espero vê-los amanhã. Em nome de Jesus. Amém.